bom estar na presença do Senhor. Atos capítulo de número 2, versículo de número 42. Aleluia, tivemos um culto maravilhoso às 17 horas, terminou às 18h35, tinha 93 irmãos adorando ao Senhor. Hoje nós estamos aqui no segundo culto, aleluia, a igreja está aí, né? 140 irmãos, 138, 140 irmãos estão aqui hoje, no culto da noite, a igreja está na casa. Aleluia, xarabacandarabachai. Aleluia, você é corajoso, você é corajosa, aleluia, imagine o céu vibrando com nós reunidos aqui hoje. Se a gente já se alegra, se a gente já fica feliz, né? Imagine o céu, aleluia, o trono da graça recebendo esse louvor. Dava para ficar ouvindo a orquestra mais meia hora, que parece que nem cantaram, nem tocaram, nem cantaram, aleluia. O texto diz, 2:42 de Atos, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos sinais eram feitos, efeitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém? Ore comigo. Pai de amor e de bondade, nós estamos na Tua presença, Senhor, em mais um culto de adoração ao Teu nome. A minha alma está repleta de alegria, o meu coração está, Senhor, regozijante diante de Ti, em rever aqui os irmãos, irmãs, aleluia, a orquestra e todos os obreiros que vieram para juntos nós adorarmos e bendizermos o Teu nome. O nosso coração se alegra porque a Tua presença está neste lugar e porque o Teu Espírito Santo tem liberdade no nosso meio. Uma vez mais abrimos o nosso coração para que a Tua palavra encontre guarida, abrimos o nosso coração para que a Tua palavra venha a ser semeada e venha a produzir frutos dignos de arrependimento. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, tens liberdade aqui, torna viva e real essa palavra uma vez mais, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Esteja sentado. Eu quero louvar a Deus, aleluia, pelos irmãos recepcionistas, que estão ali, atendem muito bem, nós que chegamos ali com álcool, né, fazendo um trabalho por excelência, aleluia, Deus fez coisas maravilhosas, está fazendo coisas grandes no nosso meio, tem muita coisa boa para mim falar, mas depois eu falo, depois de nós ministrarmos a palavra de Deus, aleluia, aleluia. Eu resolvi falar hoje sobre a importância de nós estarmos reunidos na igreja, a importância de nós nos reunirmos. Há um agir de Satanás, e tem muita gente que não percebe, mas há um agir de Satanás, o inimigo número 1 da minha fé, da tua fé, da nossa comunhão com Deus, em fazer nós nos distanciarmos da presença do Senhor. Há um agir de Satanás tentando fazer com que a gente venha ficar isolado, despreocupado e, por que não dizer, desatento com as coisas que estão acontecendo e principalmente com a palavra de Deus e o querer de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos vivendo dias em que nós meio que quase acostumamos fazer as lives. Quando, graças a Deus, que nós estávamos chegando a melhorar as lives, abriu para nós cultuarmos com um número reduzido de irmãos na igreja. Mas as lives, elas acabavam levando a palavra de Deus de uma maneira mais abrangente para muitas pessoas que talvez não tinham oportunidade de vir à igreja, mas faziam com que nós estivéssemos nos nossos lares meio que distantes, mexendo com outras coisas, fazendo algumas outras atividades e tentando ouvir o culto, tentando participar do culto. Nem todos nós tínhamos a organização de sentar na frente da televisão ou do computador ou pegar o celular e ficar 1 hora ou 40 minutos assistindo a live, participando do culto. Nós tínhamos a tendenciosos éramos de fazermos outras
coisas. Eu assisti 2 ou 3 lives e numa delas eu estava tomando chimarrão, curtindo o culto. Era um evento de jovens, eu acho. Um deles era o da Joade, e a gente fica meio que despercebido, meio que disperso, e esse é um agir de Satanás para tirar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa perseverança, e para nos entreter com outras coisas, e passar um mês, passar um tempo, e nós não participarmos diretamente da presença de Deus, fazendo com que a palavra seja semeada totalmente, e gozarmos desta comunhão maravilhosa. É tão interessante que o mais interessado em fazer com que eu e você esteja reunido é o Senhor Jesus. O mais interessado em fazer com que eu e você venha para a igreja e sente nos bancos, esteja no templo, aleluia, cultuando ao Senhor, é os céus, é o trono da graça, é a presença, é a trindade divina, é a presença maravilhosa de Deus que deseja que eu e você estejamos aqui. Nós como igreja, instituição, Assembleia de Deus, a gente também deseja, mas o mais interessado, lembre-se sempre, é o Senhor Jesus. Ele é tão interessado que aonde ele andava, havia uma multidão reunida ao seu redor. Ali no ministério de Jesus, você vê aonde Jesus estava, tinha uma multidão. Ele é tão interessado em estar reunido conosco, que ele vai dizer no capítulo de número 14 de João, que ele iria ao Pai. Ele vai dizer: não se turbe o coração, tem de bom ânimo, crede em Deus, crede também em mim. Eu vou ao Pai, vou fazer moradas, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Olha o interesse de Jesus em nos manter reunidos. Ele vai orar no capítulo 17, e tudo isso acontece na ceia, na última grande ceia. Ele está ali orando, e quando ele ora pelos discípulos, ele diz assim, ele fala aos discípulos, ou melhor, ele fala com Deus, e quando ele está orando, ele diz assim: Senhor, eu quero que eles sejam um, que eles estejam unidos, que eles estejam unânimes, que eles pensem a mesma coisa, caminhem na mesma direção, façam as mesmas obras, trilhem o caminho do Evangelho para chegar ao céu. Esse era o desejo de Jesus. Então lembre-se sempre, cada dia que passa, o mais interessado em ter culto na terça, na quinta, no domingo, ter escola bíblica dominical, ter reunião do círculo de oração, do masculino e feminino, e todas as reuniões que tem, é o Senhor Jesus, aleluia. Ele está interessado que eu e você estejamos reunidos. É tão importante estarmos reunidos, que Satanás vai lutar dia e noite, em todos os dias do mês, para que eu e você não tenha desejo de vir ao templo, não tenha desejo de nos reunirmos. E às vezes a gente não faz isso, porque a gente acha que o pregador não é bom, o cantor não é bom, alguns da orquestra não são bons, alguns do conjunto não são bons. A gente meio que vai selecionando, e diz assim: não vou reunir hoje, porque eu tinha até um irmão que uma vez ligava para mim todo domingo à tarde e pedia: quem vai pregar hoje? Eu era evangelista, eu dizia: fulano, então vou na igreja. Tem gente que ele meio que baseia-se para vir ao culto de acordo com o que vai acontecer. Eu quero lembrar você, uma vez mais nesta noite, voltando a cultuar na casa do Senhor, a celebrarmos a Santa Ceia, há um interesse de Deus em nos reunirmos, e o meu desejo com esta palavra é que no teu coração venha brotar um desejo de estar na igreja todos os dias. Eu li aqui, quero frisar o verso 46, e perseveravam de comum acordo todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria, em simplicidade de coração. A igreja primitiva estava todos os dias no templo, e quando houve aquela perseguição permitida por Deus para que o evangelho alcançasse toda a Ásia, todo mundo conhecido da época, e quando houve a perseguição, a Bíblia diz que eles foram de casa em casa, e eles se reuniam na casa da irmã Maria, aleluia, que era mãe de João Marcos. Aí eles se reuniam na casa de outros irmãos, e aonde chegavam, implantavam uma igreja na casa de alguém, e ali os irmãos se reuniam, ali a glória do Senhor descia, ali o poder de Deus era manifestado, porque Deus deseja, e a igreja só existe para nós nos reunirmos e adorarmos ao Senhor, aleluia.
A gente trabalha aquela questão de que eu e você somos templo do Espírito Santo, eu e você é que somos igreja, mas eu quero lembrar você que o mais interessado, mais uma vez eu vou falar, de nós estarmos reunidos aqui é o Senhor, porque Ele nos reuniu como povo seu, ovelhas do seu pasto, Ele nos chamou, Ele nos nomeou, Ele nos comissionou para andarmos e fazermos a sua vontade, e fazendo a sua vontade, glorificar o seu nome, engrandecer o seu nome aqui na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu marquei aqui algumas coisas importantes de estarmos reunidos, e a primeira delas é que quando nós nos reunimos, as nossas diferenças são superadas. Eu sou diferente de você, você é diferente do irmão, a irmã é diferente da irmã, às vezes pensa diferente, mas quando nós nos reunimos, a gente consegue superar as nossas diferenças. Aleluia, nós concordamos, nós nos unimos, nós nos reunimos, e aqui o intuito que quando estamos aqui no templo é adorar ao Senhor, é bendizer ao Senhor, e aí você não fica olhando para a diferença de A, de B ou de C, para a camada social que cada um vive, para o poder aquisitivo que cada um tem. Todas as diferenças caem por terra na presença do Senhor. Quando entramos no templo, não há maior, não há melhor, não há mais lindo, não há mais menos lindo. Todos nós somos criaturas, filhos de Deus, chamados por Deus, aleluia, e Ele nos ama, e Ele te ama de uma maneira especial. Quando nós nos reunimos, não há diferença alguma. Eu acho lindo que Paulo vai dizer que não há bárbaro, nem cita, nem judeu, nem gentil, nem grego, nem persa. Não há diferença, porque para Ele nos amou da mesma maneira. Ele nos escolheu a todos e permitiu que todos fossem feitos filhos de Deus, aleluia. Eu acho lindo que quando um dia Deus quer mudar um pouco a trajetória, o evangelho era pregado só para os judeus, e Deus assim, não, eu preciso mudar isso, eu preciso alcançar os gentios. Ele dá uma visão para Cornélio, ele manda um anjo em visão falar com Cornélio, e Cornélio era centurião da corte romana, e era romano, não era judeu. E no mesmo momento ele manda um anjo, ou melhor, dá uma visão aí para Pedro, que está lá, aleluia, em Jope, hospedado na casa de Simão, o curtidor, e lá ele estava dormindo. Ele tem uma visão, e a visão que ele tem é uma visão que ele vê animais imundos e pede que ele se alimente. A visão era diferente, ele diz que não podia, e aí a voz de Deus soa dizendo: como que tu vais chamar imundo aquilo que eu purifiquei? Isso é tão maravilhoso, aleluia. E aí no mesmo tempo chega alguém na casa de Simão, onde está Pedro, e Pedro é levado lá para a casa de Cornélio, faz uma viagem no outro dia, e chega lá e diz assim: Deus é tão maravilhoso, porque hoje eu estou vendo que Ele não faz acepção de pessoa. Sabe por quê? Porque Pedro prega a palavra de Deus na casa de Cornélio, as pessoas se convertem, ele ora novamente, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, o nome do Senhor é glorificado, há uma maravilha grandiosa na cidade, e Cornélio e toda a sua família, os vizinhos que ali estavam, recebem Jesus, porque Jesus não faz acepção de pessoa, não há diferente para Ele, não há melhor para Ele, aleluia. Melhor ainda, mais importante ainda, é que Ele nos escolheu porque nós não éramos bons, nós não éramos melhores, aleluia. Segunda coisa que acontece quando nós nos reunimos, nós compartilhamos o que temos. Quando nós nos reunimos, a gente compartilha o que tem. Paulo diz numa das cartas, parece-me que aos irmãos em Corinto, que quando nós nos reunimos, um tem cântico, outro tem salmo, outro tem profecia, outro tem língua estranha, outro tem interpretação de língua. Há um mover do Espírito quando nós nos reunimos, nós apresentamos aquilo que temos, nós dispusemos aquilo que temos, nós não achamos que é próprio nosso. Quando nós estamos reunidos como igreja, há uma comunhão gostosa, maravilhosa, e você não fica dizendo que isso é meu, isso não pode, isso, aquilo, aquele outro não pode. Você consegue compartilhar e fazer com que aquilo que você tem seja distribuído, sirva de bênção para outras pessoas, e o nome dele é glorificado. Quando nós nos reunimos, nós auxiliamos as pessoas. Quando você está reunido na igreja, você tem facilidade de auxiliar alguém, de estender a mão para alguém, de ajudar
adorar alguém. Lá fora muitas vezes a tendência é se excluir as pessoas, deixar de lado as pessoas, mas quando você está no templo, a tendência nossa, através da palavra, é unirmos-nos, é auxiliar, é levantar o que está caído, é fortalecer o que está fraco, é ajudar aquele que está precisando, para a glória e louvor do nome do Senhor. É importante eu e você, nós nos reunirmos para adorar ao Senhor e permitir que Ele nos use, aleluia. O texto foi lido aqui, Isaías 41, no verso 6, diz assim: e um ao outro ajudou, e ao seu amigo disse: esforça-te. Só dá para fazer isso quando a gente está reunido como igreja do Senhor, como servos do Senhor, para adorar a Ele em todo o tempo. Sabe o que acontece mais? Quando a gente se reúne, os nossos hábitos, aleluia, são mudados, os nossos conceitos são modificados. Quando a gente se reúne na igreja, a gente vai tendo mudança de hábito, nós mudamos a nossa maneira de ter conceito acerca das coisas, porque aqui a presença de Deus tem total liberdade. Aqui não tem uma televisão ligada, aqui você não atende o celular, aqui você não compartilha de outras coisas. Aqui eu e você viemos para que o trono da graça seja aberto sobre a nossa vida. Xarabacandarai. E a gente é mudado, é transformado, aleluia. Somente através da nossa reunião como igreja que a gente começa a mudar de hábito, a gente começa a mudar de conceito. A palavra de Deus nos molda, nos aperfeiçoa, nos muda, faz com que a gente veja com clareza, com que a gente enxergue aleluia, com uma visão espiritual das coisas, diferente do que a gente faz lá fora. Aleluia. Outra coisa que acontece quando você vem à igreja e se reúne como igreja, a gente consegue compreender de uma forma clara a vontade de Deus para a nossa vida. Quando você entra no templo, a glória do Senhor se manifesta sobre a tua vida, a presença de Deus toma conta do teu interior, e todo o teu corpo, alma e espírito são santificados, e você pode engrandecer ao Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade. Você consegue entender o que Deus tem projetado para a tua vida, você consegue entender o que Ele está fazendo com a tua existência. Agora, quando você não se reúne, quando você adora individualmente, de uma maneira que você acha certa, você talvez não consegue ver com toda clareza o que Deus quer para você, porque aqui os céus se abrem. A palavra de Deus diz no capítulo 7, versículo 15 de 2 Crônicas, quando inaugura-se o templo que Salomão construiu, diz assim: Deus está dizendo: porque os meus olhos estarão fixos neste lugar, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, o meu coração estará neste lugar, aleluia, porque eu escolhi e consagrei este lugar para vocês adorarem o meu nome, aleluia. Eu e você somos templo do Espírito Santo, aleluia. Mas quando nós viemos ao templo para adorar ao Senhor, algo novo acontece, algo novo, aleluia, sucede na nossa vida, a nossa visão é ampliada, e nós saímos daqui dizendo: eu vi a glória do Senhor, aleluia. Você lembra de Isaías, capítulo 6 do livro do profeta Isaías? Vai falar do momento em que morre o rei Uzias, e o rei Uzias era primo ou tio de Isaías, aleluia. Uns dizem que era primo, outros dizem que era tio. E quando Uzias morreu, Isaías perdeu algumas regalias, porque era parente do rei, e do aperto que ele estava, ele vai ao templo falar com Deus, e a Bíblia diz que quando ele entrou no templo, ele vai contar a visão que ele tem. Ele diz assim, que eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, aleluia. Eu vi os querubins que adoravam e diziam: santo, santo, santo é o Senhor. Com duas asas cobriam o rosto, com duas asas cobriam os pés, e com duas asas voavam e adoravam ao Senhor. E quando ele viu isso, a Bíblia diz que ele olhou para dentro de si e viu como ele vivia hábitos e conceitos errôneos, e como ele não conseguia ver com clareza a vontade de Deus. Sabe por quê? Até o capítulo 6 você vai ver Isaías dizendo: ai desse, ai daquele outro. Era um apontar de dedo
medo tão forte do profeta Isaías, mas quando ele está lá na presença do Senhor, no templo, a Bíblia diz que ele olha para dentro de si, e ele diz assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Sabe o que é isso? Quando você entra no templo, você enxerga com clareza o querer de Deus para a tua existência, e você começa a dizer: Deus tem um projeto que vai além da minha visão, além dos meus pensamentos, além da minha imaginação. Ele vai dizer no capítulo 55 e no versículo 8 do seu livro: os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos caminhos. É tempo de eu e você virmos ao templo e dizer: Senhor, eu quero entender a tua vontade, eu quero compreender o teu desígnio para a minha vida, eu quero fazer aquilo que te agrada, e você verá o nome do Senhor sendo exaltado. Quando a gente vem ao templo, a gente consegue ter uma ligação mais íntima com o Senhor. Quando a gente vem ao templo, a gente consegue viver como o corpo de Cristo. Eu e você fomos chamados para ser parte do corpo de Cristo, e aqui dentro do templo eu e você conseguimos viver isso de uma forma plena e maravilhosa. Aleluia, aleluia. E nenhum membro é melhor do que o outro. Paulo vai dizer no capítulo 12, depois de falar dos dons, ele vai falar acerca dos membros do corpo de Cristo, que nenhum membro é mais importante que o outro. Todos os membros do corpo de Cristo são dependentes uns dos outros, e ele vai dizer: até os que nós consideramos menos honrosos são os que mais precisamos, e que são mais honrosos. É tempo de eu e você buscarmos a presença do Senhor. Sabe quais os prejuízos que tem quando não se vem à igreja? Quando nós não nos reunimos, o primeiro prejuízo é que a gente vai ficando indiferente às circunstâncias. A gente vai se tornando indiferente, insensível às coisas que acontecem. Você vai achando que o pecado já não é tão pecado. Você vai achando que, meu Deus do céu, homem com homem não tem tanto problema. Eu nem ia falar isso aqui. Você vai achando que outras coisas não são tão erradas. Você vai ficando indiferente àquilo que é errado. Quando nós não nos reunimos como igreja, nós vamos permitindo que as coisas do mundo vão entrando no nosso coração. Nós, em segundo lugar, nós ficamos mesquinhos. A gente vai ficando meio que só para a gente não consegue sentir a dor do irmão, a necessidade do próximo. Ali a gente acaba ficando mesquinho, só reclamando e querendo para a gente. Quando a gente não vem ao templo, a gente fica individualista, a gente fica querendo só para nós e não repartimos nada. Quando a gente não vem ao templo, a gente fica preconceituoso. Sabe o que é ser preconceituoso? É achar defeito em todo mundo, é achar que o jeito que o outro faz não é certo, porque não é do jeito que eu faço. A gente vai ficando preconceituoso, tirando conceitos antecipados acerca das coisas. Permita-te reunir-se mais vezes à casa do Senhor, para que a presença dEle continue na tua vida. Quando a gente não vem à igreja, a gente fica alienado da vontade de Deus. Quando a gente não vem ao templo, a gente fica meio que ensimesmado, cheio de nós mesmos, cheio da nossa velha natureza, cheio do velho Adão, achando que somos mais importantes. Quando a gente não vem à igreja, nós não nos sentimos parte do corpo de Cristo, e tão facilmente saímos do corpo de Cristo, cedemos à tentação e ao pecado. Quando a gente não vem à igreja, a gente fica egocêntrico. Aleluia, os nossos prazeres, os nossos deleites, os nossos desejos são mais importantes do que as nossas renúncias, do que aquilo que podemos fazer pelo reino e pela vontade de Deus na nossa vida. Permita-te andar na presença do Senhor, a estar no templo, a se reunir 1, 2, 3, 5 vezes por semana. Eu quero ir à igreja, aleluia. Eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero congregar com os irmãos. Permita-te a satisfazer o desejo da tua alma, que clama pela presença de Deus, e essa presença é adquirida aqui, diante, aleluia, da igreja, junto com a igreja, para glorificar o nome do Senhor, aleluia. Sabe o que acontece quando a gente se reúne? Tem coisas importantes para a gente se reunir, tem coisas que prejudicam a nossa falta de reunião, mas tem coisas lindas que eu marquei que acontece quando a gente se reúne. Em primeiro lugar, quando a gente se reúne, acontece salvação, aleluia, acontece perdão de pecados.
acontece transformação de vida, acontece mudança de caráter e de hábito e de conceito. Quando a gente se reúne, há mudança da nossa maneira de viver. Quando a gente se reúne, a gente vai ficando parecido. Ali é tão lindo porque os discípulos andaram 3 anos com Jesus, e quando Jesus foi entregue para ser condenado, Pedro disse que não negaria, mas quando eles olhavam para Pedro, o jeito de Pedro andar era igual de Jesus. A palavras fala, o jeito de falar de Pedro era igual de Jesus. A gente vai ficando parecido com ele, a nossa vida vai sendo transformada. Permita-te estar na igreja para ser transformado por ele, perdoado por ele, salvo por ele, aleluia. Quando a gente vem à igreja, aleluia, a gente ouve a pregação do Evangelho. Quando a gente vem à igreja, a gente recebe o batismo no Espírito Santo. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio sobre eles um vento, o barulho como de um vento veemente, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e que pousava sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Quando você vem à igreja, você pode ser batizado no Espírito Santo, você pode ser avivado no Espírito Santo, você pode ser renovado no Espírito Santo, você pode ser cheio do Espírito Santo. A presença de Deus neste lugar, aleluia, faz com que você seja cheio da glória, da graça, da unção dele sobre a tua vida. Sabe o que acontece mais? Há revestimento espiritual. Quando nós nos reunimos, Deus começa a repartir, disse Paulo, capítulo 12, versículo 6 a seguir, que o Espírito Santo dá a cada um como quer os dons espirituais. A um ele dá os dons do entendimento, o dom da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento, dom do discernimento de espíritos, os dons de curar, o dom de variedade de línguas, interpretação de língua, o dom de profecia, aleluia, o dom de operação de milagres e maravilhas, o dom da fé. Esses dons são repartidos quando eu e você estamos reunidos na presença do Senhor, quando eu e você realmente viemos à casa do Senhor, e o nosso principal objetivo é adorar ao Senhor, aleluia. Na presença do Senhor, quando nós nos reunimos, acontecem curas e milagres, como aconteceu naquele dia quando Pedro e João entravam no templo, no capítulo 3 de Atos, na sequência da leitura que nós lemos. Eles entravam no templo e o paralítico foi restaurado pela palavra que saiu da boca de Pedro, quando Pedro vai dizer: em nome de Jesus a ti te digo, levanta e anda. Olha, quando nós viemos à igreja, curas e milagres acontecem. Quando nós nos reunimos como igreja, a vitória familiar, a vitória financeira, a vitória em todas as áreas da tua vida. A tua família ainda está de pé porque tu vem à igreja. Os teus negócios ainda estão funcionando e gerando lucro porque você vem à igreja. Pastor, mas é porque eu venho à igreja? Não, é porque você se reúne como corpo de Cristo, porque você vem fazer parte, aleluia, do povo que vai morar no céu. E aí a promessa de Deus é abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar o trabalho das tuas mãos, abençoar tudo o que você faz, para que Ele, o Senhor, venha a ser glorificado em você. Quando a gente vem à igreja, a gente tem força para vencer as tentações do inimigo. Quando a gente vem à igreja, a gente tem força para vencer e derrotar o inimigo. Você lembra quando o povo se reuniu lá ao redor de Jericó, depois de 7 dias, depois de 13 voltas ao redor da cidade? A Bíblia diz que eles adoraram ao Senhor e as muralhas caíram, mas eles estavam reunidos. Mais que reunidos, eles estavam unidos. Mais que unidos, eles estavam unânimes no mesmo pensamento. E Josué disse: quando eu soar a trombeta, vocês vão adorar a Deus. E quando eles adoraram a Deus, a Bíblia diz que as muralhas de Jericó cravaram na terra, foram derrubadas, aleluia, para dentro, para baixo. É tempo de eu e você reunirmos mais e mais na presença do Senhor, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Fique de pé na presença do Senhor Jesus. O meu desejo nesta noite com esta palavra é despertar o teu coração, a tua alma, o teu intelecto, para ter desejo de vir à casa do Senhor, ter desejo
desejo de estar na igreja no domingo, na terça, na quinta, adorando ao Senhor, no círculo de oração das mulheres, no círculo de oração masculino, dos homens, no círculo de oração dos jovens, no rota, em todas as áreas, que você possa ser despertado e dizer: a minha alma, aleluia, ela sente alegria de estar na presença do Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nesta noite. Deus vai colocar um desejo no teu coração, Deus vai colocar uma alegria na tua alma, e você vai dizer: eu não vejo passar semana para domingo estar na igreja de novo. Eu não vejo passar a semana para mim poder estar lá orando lá com os irmãos, para mim poder estar lá olhando os irmãos, abraçando com os olhos, aleluia, porque não dá para abraçar fisicamente, mas dizendo: que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que nós estamos na presença do Senhor. Receba em nome de Jesus a bênção. Pai de amor e de bondade, a minha gratidão por estarmos na tua presença, a minha gratidão pela tua palavra que é viva e eficaz e se renova a cada momento. Nesta noite nós oramos pela vida dos teus filhos, a tua igreja que aqui está, e eu me incluo junto. Coloca no nosso coração um desejo maior de estar na tua presença, coloca no nosso coração uma alegria indizível de buscar a tua face, vir ao templo e reunirmos-nos para engrandecer o teu nome. Ajuda-nos a termos desejo de reunirmos, ajuda-nos a termos desejo de estar juntos, talvez um pouco afastado fisicamente, mas no mesmo lugar, adorando e bendizendo e engrandecendo o teu nome, porque só tu mereces toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus.